Nós permanecemos aqui em um dos portões do aeródromo, porque hoje pela manhã, por volta das 7 horas, já voltou ao normal o funcionamento do espaço aéreo. Então a gente vê por aqui realmente aeronaves decolando e pousando, já voltou ao normal, até porque o acidente que aconteceu no outro ponto aqui de onde nós estamos, no outro sentido mesmo, lá no sentido contrário, na outra ponta, ele já foi retirado, né? Os destroços do avião já foi retirado e ontem nós estivemos aqui acompanhando, inclusive, o trabalho do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que chegou por volta das 3h30 da tarde, registrando toda esta cena dessa fatalidade que aconteceu na manhã de ontem, acidente por volta das 9h40, onde o Igor Reis, a bordo do Barão Vermelho, decolou no retorno aí para sua casa em Mojimirim, na região de Valinhos, ali em Campinas. E na hora da decolagem, por algum motivo, e é esse o motivo agora que está em investigação, ele retorna no sentido da pista. E quando ele faz esse retorno, acaba provavelmente aí perdendo o controle da aeronave e caindo de bico, segundo testemunhas. A hora que ele cai de bico, há uma explosão, onde a fumaça dessa explosão foi vista de longe aqui na cidade de Bauru, Rodrigo. Muitas pessoas, inclusive, registraram no entorno dos prédios, né? Existem muitas residências aqui ao entorno do aeródromo, muitos prédios, e muitas pessoas registraram essa fumaça e até ouviram o som dessa explosão. E aqui a gente vai trazendo os relatos do que a gente tem ouvido, visto e também recebido de registros por meio do Flagrou tá na Record. E é basicamente o trabalho que a Polícia Civil também vai começar a fazer a partir da semana que vem nessa investigação. As imagens que acabam de chegar, ou melhor, as informações que acabam de chegar a respeito deste acidente, que está acontecendo por duas vias de investigação, né? A gente tem o CENIPA, que realmente investiga os acidentes aéreos toda vez que acontece, como você disse há pouco no Balanço Geral, na tentativa aí de explicar o que houve para que haja a prevenção de novos acidentes. O CENIPA faz esse serviço, que é um órgão nacional. E há também aqui, localmente, a Polícia Civil trabalhando em torno deste acidente. E a nossa produção falou há pouco com o delegado da Polícia Civil, Eduardo Herrera. E ele explicou como estão as investigações. Ele disse que no momento a Polícia Civil está aguardando o laudo do CENIPA, que deve sair em até 30 dias, a respeito de todo esse acidente. O que nós vimos ontem, eles registrando ali o local do fato, né, com a máquina fotográfica, estão tirando fotos de todos os ângulos, analisando ali bem onde estava realmente o piloto. Também, com certeza, Rodrigo, eles devem ter tido acesso às imagens de câmeras de segurança, que, segundo nos explicou o presidente da Indurb, essas câmeras, quem tem é o Aeroclube, que é uma organização à parte do aeródromo, mas que tem câmeras de segurança em funcionamento aqui no aeroporto e provavelmente, claro, o CENIPA deve ter tido acesso a essas imagens. Inclusive, aqui uma informação para vocês de bastidor, uma das câmeras estaria realmente apontada direto nesse ângulo onde dá para ver como tudo aconteceu, e essa câmera pode ajudar. A gente também tem informação, está trazendo aqui no Balanço Geral desde ontem, que foi encontrada uma peça, e há em destaque também, a gente foi buscar aí na imagem, na hora que ele decola, uma peça saindo deste avião do Barão Vermelho. Essa peça pode ajudar o CENIPA nessa investigação. E a Polícia Civil está aguardando este laudo do CENIPA para continuar também investigando. O que a Polícia Civil nos diz? Que dentro dessa análise, na semana que vem, serão começadas as oitivas. Eles vão começar a ouvir, ou seja, vão registrar diversos depoimentos de uma série de pessoas aqui. Devem ser ouvidos, por exemplo, os responsáveis pelo Aeroclube, as testemunhas que presenciaram o acidente e as pessoas que prestaram o atendimento. E aí, junto com o laudo, eles vão aí chegar a uma conclusão que deve ser passada
registrada aqui para nós da imprensa e a gente vai atualizar os nossos telespectadores. E claro, um acidente aéreo. A gente está falando desse meio de transporte que é considerado um dos mais seguros do mundo. Ele precisa realmente ser investigado e ser analisado, mas ainda existem muitas dúvidas. E com essas dúvidas, nós procuramos um especialista para falar sobre esse acidente. Então nós vamos ouvir agora o Silvio Luiz Franck, que é professor de Ciências Aeronáuticas da instituição Toledo de Ensino. Vamos ver o que ele falou a respeito deste acidente. Toda aeronave que ela tem entelada, ela tem algum tipo de cobertura, é normal para toda aeronave que as peças tenham um tempo de vida. E todas as peças, atingindo aquele tempo, elas são trocadas, ou reforçadas, ou refeitas, ou reenteladas, tanto faz. Mas a aeronave, qual o objetivo? Ela sempre tem que ter a sua proximidade de quando ela foi produzida. Por isso não importa uma aeronave falar que uma aeronave é 1995, só que ela certamente não tem nenhum componente que foi feito desde aquela época lá. Tudo praticamente foi substituído. Então esse é um normal na aviação, né? Com relação a desprendimento de alguma peça durante a decolagem, é uma possibilidade, aliás, uma grande possibilidade nesse caso que ocorreu. Se nós formos observar as análises de acidentes do CENIPA, em períodos de 10 anos, infelizmente existe essa ocorrência. Não é grande, ela não passa aí 1,5% de todo o universo dos acidentes, mas ela pode ocorrer, que é uma fatalidade, porque foge ao controle do pré-voo que o piloto fez, observar, porque é um desgaste prematuro, uma quebra do componente, isso foge ao que pode ser observado. Tem uns exemplos que a gente já viu, até no Concorde, houve desprendimento de peça que acarretou no acidente. Então, não vou dizer que isso é normal, é uma fatalidade, uma porcentagem mínima, mas infelizmente pode ocorrer. É exatamente isso, Rodrigo. Porcentagem mínima aí, reforça o professor. Você pensar que é o meio de transporte mais seguro do mundo, ele trouxe aí a possibilidade de acontecer fatalidades como essa, 1,5%. Quem tem aplicativo que monitora avião subindo e descendo já viu a quantidade de aviões que estão no ar 24 horas em todo o mundo. E a possibilidade de acontecer uma fatalidade como essa é mínima, 1,5%. Mas aconteceu, infelizmente, e nós estamos registrando este caso. Inclusive, daqui a pouquinho, no Balanço Geral, você vai acompanhar em detalhes como era a vida do piloto Igor Reis, que morreu aos 51 anos. Eu vou trazer para vocês detalhes aí da vida dele, que era casado, pai, e ele que tinha formação em tecnologia da informação. Ele estava o tempo todo ali, tinha essa formação, mas estava o tempo todo ali correndo para ser piloto, porque realmente era o sonho dele de viver disso. E pelo segundo ano consecutivo, estava nesse projeto de moto e avião, fazendo uma das atrações mais bonitas que a gente consegue ver no arraiá aéreo. E pelo segundo ano aí, com o companheiro Ítalo, que é um dos pilotos aí da América Latina, que tem maestria para falar sobre moto e avião, né? O primeiro piloto da América Latina a fazer esse projeto junto com ele. A gente continua em contato com o Ítalo para ver se ele consegue falar, mas obviamente que pelas circunstâncias, Rodrigo, é muito difícil que ele fale, que os familiares também falem, mas o que a gente ouve da história do Igor e da própria personalidade dele é que ele tinha uma alma bastante caridosa, estava sempre pronto aí para decolar, para aprender. Na rede social também, os diversos vídeos que nós vimos aí na produção, ele mostrando que estava cada vez mais se aperfeiçoando nas técnicas e nas habilidades de fazer acrobacias. Acrobacias que começaram em 2021,
mas ele sonhava com essa vida desde os 16 anos. Daqui a pouquinho, então, essa reportagem para vocês. E como vocês viram na palavra do professor de Ciências Aeronáuticas da Instituição Toledo de Ensino, Silvio Luiz Franck, ele começa falando aí, explicando o termo reentelado. E esse termo, ele vai aparecer nessa reportagem, porque quando estava acontecendo o arraiar aéreo aqui em Bauru, o Ítalo, companheiro do Igor, estavam os dois ali dando uma entrevista antes da apresentação, falando, ó, daqui a pouco a gente vai entrar na pista, vai ter moto e avião, 300 km por hora. E nesse momento eles trazem detalhe do Barão Vermelho, alguns detalhes do Barão Vermelho. E ele explica que recentemente o Barão Vermelho foi reentelado, ou seja, essa entelagem foi feita novamente. E como nós vimos nas palavras do professor, o que isso significa? Significa uma manutenção, que é quando você observa as peças que já tiveram vida útil, né? Já não tem mais validade, você retira essas peças e troca por peças novas, para que este produto, no caso o avião, esse meio aí, continue funcionando e transportando perfeitamente. Inclusive, vocês vão ver na reportagem daqui a pouquinho o próprio Igor Reis, o piloto que não resistiu a esse acidente, dizendo que o avião estava mais rápido e também mais seguro. Ele utiliza essa palavra na reportagem, daqui a pouquinho nós vamos acompanhar. E ainda, caso hajam dúvidas, um procedimento importante de todo mundo conhecer. Todo piloto, antes de decolar, vai verificar como é que está o combustível, assim como você vai para a estrada, você pega o seu carro, você abre o capô, vai ver como é que está a parte mecânica, a parte elétrica, se está tudo certo, como é que está o pneu. Piloto, gente, é a mesma coisa. Então, esse é um procedimento padrão que é realizado de forma natural por todos os pilotos e realmente foi feita também essa verificação antes do Igor decolar. Essa é a informação mais atualizada que nós temos, Rodrigo. Daqui a pouquinho, mais detalhes na reportagem. Bate na chave, ligou o motor e vai. Não, espera esquentar para ver o funcionamento do sistema de arrefecimento, dá potência para ver se está acelerando e, Rodrigo, acelerou, tossiu, já para, aborta. Tem que verificar, sistema de alimentação. A Thaisa citando a tela, um material específico, impermeável. É que nem pano daqueles que usa para fazer guarda-chuva, não. É um material aviônico, um equipamento próprio. E quem faz esse tipo de vestimenta das asas, até mesmo de partes da fuselagem, gente habilitada, experimentada, não é qualquer cururu em fundo de quintal.